Muito que bem, agora vamos falar do nosso futuro. Agora, com muita seriedade, porque o nosso programa está alegre e tal, mas agora de muita seriedade, que é o nosso futuro político. Tudo advém da política. Você vê a inflação, essa carestia. Política, Brasília. Qual é a solução? Grande parte da população diz: volta Bolsonaro. Então, vamos falar sobre isso, sobre a gravidade da cirurgia por que passou ontem o cidadão brasileiro Jair Bolsonaro. Vou falar com Paulo Moura, cientista político, amigo do Tempo e Dinheiro. Paulo Moura, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos Tempo e Dinheiro. Então, ontem a gente acompanhou, você também, nós dois ficamos ali trocando informações o tempo todo, 12 horas de cirurgia. Eu não aguentava mais de ansiedade, cara, o Brasil certamente também. E aí a dona Michele ficou feliz, foi ela que antecipava as informações, claro, ela estava lá dentro. E aí a gente seguiu por ela. E hoje de manhã eu falei, não, ele vai sair da UTI e vai para o quarto. Eu falei, mas tão rápido assim? Aí veio a constatação que os médicos disseram, não, ainda não. Qual é a informação final, Paulo? Olha, são 15 dias de hospitalização, João. Ele tem que se preservar, né? Estão contendo as visitas, ele segue na UTI, vai seguir. Há risco de aparecerem novas aderências, e havendo essas aderências, para as pessoas entenderem, né? As paredes do intestino elas se colam, fruto das sucessivas cirurgias. Essa foi a sexta cirurgia que o presidente Bolsonaro sofreu depois da facada, há risco de novas aderências, o que pode provocar novas cirurgias. Então, é uma situação bastante complicada e o presidente vai ser mantido hospitalizado por pelo menos 15 dias em observação, e mesmo depois desses 15 dias, se eventualmente ele tiver alta, ele não vai poder mais continuar naquele ritmo alucinado que ele vinha mantendo das viagens pelo Brasil, né? Você imagina uma pessoa que tem um destino totalmente comprometido em função da facada e das cirurgias que sofreu, não cuidar da alimentação, né? Qualquer pessoa que viaja sabe, a gente sai da rotina, ainda mais depois de uma certa idade, sai da rotina, o corpo sente, né? Você se alimenta com comida da rua, você se alimenta em horários diferentes, você come comida diferente, e isso, para quem tem o intestino comprometido, é um problema muito sério. E o presidente Bolsonaro andou pelo Nordeste, a gente sabe que a comida nordestina é fortemente temperada, né? E ele sempre se descuidou nessas viagens, então o quadro é bem mais sério do que nós gostaríamos. Então tá, sério quanto? Essa é a pergunta que vale US$ 1 trilhão. Sério quanto? Nós vamos ter o nosso comandante fora da jogada, abatido, ou ele volta? Olha, eu acho que, no mínimo, limitado nas suas possibilidades de operação política, né? Pelo que os médicos dizem, é que mesmo ele saindo do hospital, ele não vai poder manter esse ritmo que ele vinha mantendo. Articulações políticas intensas em Brasília, viagens pelo Brasil, tudo isso fica comprometido. Obviamente, ele saindo do hospital, estando recuperado, vai poder conversar com lideranças da oposição, vai poder dar orientação política estratégica para os seus operadores políticos do PL, né? Mas hoje já há avaliações, inclusive, que a hospitalização do presidente prejudicou as articulações pela anistia, né? Porque ele estava intensivamente articulando pela votação urgente da anistia. Essa semana é uma semana de Páscoa, o Congresso está meio inativo, o governo foi para cima de deputados da base governista que tinham assinado o requerimento de urgência da anistia. Saiu agora a informação de que a oposição conseguiu conter a retirada de assinaturas, né? Mas a presença intensiva do presidente Bolsonaro nas articulações pela anistia era tida como um fator de pressão fundamental, e o presidente não vai mais poder se dedicar com a intensidade que ele vinha se dedicando, né? Então, além disso, nós temos pela frente a questão da articulação das candidaturas ao Senado, que são estratégicas, isso é uma costura delicada que tem que ser feita pelo próprio presidente, estado a estado,
olhar as pesquisas, conversar com os nomes, garantir que a direita vai ter 2 candidatos na maioria dos estados, tudo isso é uma operação política que o presidente fica prejudicado na sua capacidade de fazer, dada a precariedade da sua situação de saúde, né? É Pois é. preciso considerar que são 6 cirurgias, e é uma em cima da outra. Cada vez que os médicos são obrigados a abrir e olhar e mexer, quer dizer, por mais que a cirurgia tenha sido bem sucedida, por mais que os médicos soubessem que seria uma cirurgia complexa e demorada, obviamente que o pós-cirúrgico não reconstitui o presidente àquela condição de que ele dispunha antes da cirurgia, né? Vai debilitando gradativamente. O presidente tem 70 anos, ele é muito forte, né? O militar, por formação, pratica exercício físico. O presidente tem uma vida muito próxima da natureza. A gente costuma ver ele andando de jet ski, indo à praia. Quer dizer, é um indivíduo forte, saudável, mas mesmo nessa condição é complicado, né? O sujeito fica abatido, fica preocupado na sua capacidade de movimentação e para quem se dedica intensamente à política como ele, certamente vai ficar prejudicado. Vamos falar de dois assuntos, então, consequência disso. Você já citou a anistia, eu quero também falar da facada. Anistia. Ele estava na maca, embarcando para Brasília, lá do Rio Grande do Norte, mandando sem parar, falando da anistia. Quer dizer, o que nós sabemos é o seguinte: a anistia não é para ele, porque ele não foi condenado. A anistia são para os presos de Brasília, ele insiste nisso. Por exemplo, ele dando o exemplo da Débora dos Santos, aqui de Paulínia, a cabeleireira. Pode ser que a condenação da Débora caia de 17 para 10 anos. Mas o que o Bolsonaro está lembrando é o seguinte: além da multa, milhões, que eles não têm como pagar, é um absurdo isso. Ela vai ser condenada, ela pode pegar 10 anos de cadeia. Você imagina, ela está lá com. A casa dela está com um tapume, para ninguém ver. Eles botaram, o marido botou plástico na frente da casa, está ali presa, não fala com ninguém, não apareça ninguém, pelo amor de Deus, não nos prejudique mais, tal. E ela pode pegar 10 anos de cadeia. Sabe o que acontece? A polícia vai lá pegar ela que está na casa dela e levar de volta para a cadeia. E que absurdo! E o Bolsonaro alertando sobre isso. Bom, agora o outro assunto, facada. E aí, como é que fica isso? E o Adélio, o tal do lobo solitário, hein, professor? Como é que fica isso? Pois é, né? O Adélio, logo depois que cometeu a facada, tinha advogados de jatinho pronto para defendê-lo, né? Uma história até hoje mal explicada, causando sequelas graves para o presidente e a gente sem uma resposta satisfatória para esse fato, sem uma resposta para as vítimas das injustiças do 8 de janeiro, né? E o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, está resistindo a colocar em votação, mesmo com as assinaturas que pedem a urgência na votação. Ele pode, se quiser, não colocar em votação. Parece que tem uma lista lá de mais de 1.000 projetos de lei com pedido de urgência que não é atendido, porque simplesmente o presidente da casa se recusa a fazer. Ele está tentando uma articulação política envolvendo o Senado, envolvendo o STF, para tentativa de redução das penas. É o que temos, né? O que nós podemos fazer, João, é continuar falando, continuar mobilizados, continuar fazendo pressão, porque a pressão está fazendo efeito. Essa discussão sobre a redução da dosimetria das penas já é uma discussão que revela que a pressão que está sendo feita pela direita na guerra da opinião pública está funcionando, a opinião pública está se sensibilizando com casos como esse da Débora. A oposição entrou com um pedido de relaxamento da prisão de mais de 20 pessoas, que pessoas com idade avançada, pessoas com problemas de saúde, estão pedindo que as pessoas sejam tiradas dos presídios e mandadas para casa, como aconteceu com a Débora, né? Então, a pressão está funcionando. O que nós temos que fazer é continuar fazendo pressão. É o que está ao nosso alcance. É o que está ao nosso alcance. Por exemplo, né, porque a pressão tem funcionado e é preciso que as pessoas continuem conversando, continuem mobilizadas, como disse o Paulo Moura. Como exemplo, eu vou dar aqui a manchete. Ô, Gleidson, põe, por favor, a manchete do Lula, lá no Nordeste. O que está acontecendo com o Lula? Olha a comparação. Por favor, a manchete, Gleidson. Só um segundo, porque assim,
A pesquisa da Datafolha mostra que ele está caindo entre os pobres e no Nordeste. Violência e falta de dinheiro, as razões pelas quais Lula desidrata no Nordeste. O povo sabe. Em compensação, olha a comparação. Vídeo do Bolsonaro saindo lá do pronto-socorro do hospital do Rio Grande do Norte para embarcar para passar pela cirurgia. Olha o que aconteceu, veja aí. Ah, você não tem o vídeo? Oh, que pena. Então tá bom. Amanhã a gente mostra que é muita gente se despedindo do Bolsonaro. Volta Bolsonaro, volta Bolsonaro. É flagrante a diferença entre um e o outro, né, Paulo? Tem os vídeos dele. Oi. Tá, tem o vídeo. Tem o vídeo, desculpe. Agora tem o vídeo. Pode mostrar. Explica aí, Paulo. As imagens começam dentro do hospital, né? A gente está vendo ali os enfermeiros, funcionários do hospital. E, de fato, não há ninguém na política brasileira contemporânea com essa capacidade de mobilização, com essa conexão com o povo, né? Com esse grau de empatia que o presidente Bolsonaro tem do povo brasileiro, né? Eu fico imaginando, Lula deve ter uma inveja danada, porque há muitos anos já que ele não consegue esse tipo de contato com o povo, e é o que vemos, é por isso que querem tirá-lo da política, é por isso que querem vê-lo preso, é por isso que querem vê-lo fora da eleição presidencial de 2026, e é por isso que nós que queremos um Brasil livre, desenvolvido, próspero, temos que continuar na luta, né? Muito bem, professor Paulo Moura. Muito obrigado pela sua participação. Achei fundamental tê-lo aqui hoje para fazer essa análise fundamental, importante para todos nós. Paulo Moura, muito obrigado. Mais informações do professor Paulo Moura no seu canal Dextra, lá no YouTube. Conte sempre conosco, Paulo. Muito obrigado. Boa tarde, João. Um abraço a você e os telespectadores aí do Tempo e Dinheiro. Estamos sempre à disposição.